Olá, alunos! Estamos aqui na 7ª aula no estudo do Pentateuco e nosso próximo estudo é sobre o livro de Gênesis, continuando o livro de Gênesis que começamos na na sexta aula e agora na 7ª nós vamos finalizar o livro de Êxodo. Então, o povo no deserto, a saída do povo do Egito, o povo foi para o deserto. E aí, como nós observamos, nós estudamos na outra aula, né? Faraó não queria libertar o povo, mas libertar o povo, e o povo foi pelo caminho, foi ao deserto. E saíram só de homens 600 mil, sem contar os meninos, subiu com eles uma mistura de ovelhas, vacas e uma mistura de gente. O povo de Israel habitou no Egito 430 anos. Então, ele ficou no Egito 430 anos. Quando saíram, foi mais de 600 mil homens, sem contar os meninos, sem contar as mulheres. Ou seja, quando fala 600 mil homens, eram homens que poderiam lutar, varões de guerra. Então, esta noite em que os filhos de Israel subiram do Egito, disse Deus a Moisés e Arão, era para ser comemorado a Páscoa. E nenhum filho de estrangeiro poderia participar dela. Porém, todo servo comprado a dinheiro e depois sendo circuncidado poderiam comer dela. Ou então todo visitante que quisesse ser circuncidar poderia participar. E ali, amados, a Páscoa foi o que? A comemoração do povo que saiu do Egito. Então, não poderia ter estrangeiro, só se eles quisessem se circuncidar, porque a circuncisão foi o pacto que Deus fez com Abraão. E eles, por ser filhos de Abraão, tinham que seguir o pacto. Então, Deus manda santificar todo primogênito, seja do homem ou dos animais, porque é dele. Né? Então, ali, Deus manda, amados, deu a ordem para santificar todo primogênito, o primeiro filho, sempre, de todos os animais, do homem, porque ele no coração, e a ordem foi aos filhos de Israel, que o primogênito era consagrado ao Senhor. E o Senhor deu também a ordem, amados, para que eles guardassem o culto neste mês. Então, a ordem de Deus foi que, quando eles chegassem à terra prometida, que mana leite e mel, guardariam esse culto neste mês. Quer dizer, eles iam cultuar a Deus no mês em que eles foram libertos, né? O mês de abril. Eles foram libertos, que é mais ou menos março e abril. Então, por isso que nós comemoramos a Páscoa em abril, que depois Jesus foi crucificado em abril. Então, a gente olha assim que essa ligação que teve entre a saída do povo do Egito, o povo de Deus que saiu do Egito, e a crucificação de Cristo, se deu a Páscoa, que foi a libertação. Então, quando o povo foi liberto, Deus não os deixou ir pelo caminho mais perto, o dos filisteus, pois para evitar uma guerra, Deus fez eles rodear pelo deserto, perto do Mar Vermelho. Quer dizer, se eles fossem por caminho mais perto, amados, eles poderiam entrar numa guerra. E eles já estavam cansados de ser escravos, e mais uma guerra eles não iam aguentar. Aí vem a palavra que nos diz que o Senhor dá uma prova maior que nós não podemos suportar. Né? Então, Deus fez eles rodear o Mar Vermelho. E aí, quando nós olhamos assim, Deus endureceu o coração de Faraó, e ele se enfureceu e foi atrás do povo de Israel. Quando o povo viu, disse a Moisés, não era melhor morrer no Egito que neste deserto? Mas Moisés o disse, né? Calai-vos e verdes o livramento de Deus. Quer dizer, Moisés falou para o povo, o que vocês estão fazendo, reclamando? Vamos esperar que Deus vai mover. Deus não tirou a gente do deserto para morrer aqui neste lugar. Então, Deus fez quebrar as rodas dos seus carros, e andavam com dificuldade, indo atrás do povo e atravessando o mar, perseguindo. Deus manda Moisés estender a sua mão e o mar se
se fechou. Olha só, mas primeiro Deus mandou Moisés colocar a vara no mar. Moisés, o que está se falando com o povo? Moisés tinha mandado o povo orar. Moisés, o que está fazendo, Moisés? Diga o povo que marche. E Moisés tocou o cajado na água, amados, e o mar se abriu. Então, depois Deus disse para Moisés, Moisés, o povo está passando, mas o faraó vem atrás com seus cavaleiros e carro. Moisés, toque novamente o cajado na água, a mão na água, que o mar vai se fechar. Aí Moisés fez isso, amados, e o mar se fechou, e os egípcios pereceram no mar. Amados, aquela travessia, amém, que eles fizeram com os pés enxutos, mas não foi a mesma coisa para o povo de Faraó. O Senhor fez eles perecer ali naquele momento para o mar se fechar e eles todos ali morreram, né? Então nós olhamos assim um grande livramento que Deus deu para o povo. E depois de o mar se fechar, os egípcios perecerem, Moisés, ao atravessar o mar, ele celebra, ele faz um cântico que foi entoado a Deus pelo livramento. Amados, esse cântico que Moisés fez foi um cântico maravilhoso, amados, grandioso. Por quê? Porque ali foi alegria, ali foi a transformação que Deus tinha feito a todos eles. E ali a alegria de Moisés, e vem dizendo assim, em Êxodo 15, então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é minha força, é o meu cântico, e ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele e o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. E aí, amados, Moisés louvou e engrandeceu. E Miriam, o que Miriam fez, amados? Miriam começou a louvar. Miriam pegou o tamboril e começou a tocar. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Ali celebrando, amados, porque eles foram libertos. Os 430 anos que eles passaram no deserto, sofrendo, angustiados, e ali agora foi a libertação. Então, quem não se alegraria com esse tamanho feito? Quem não pularia de alegria? Né? Então, vamos lá. As águas amargas. Amados, o que o povo aconteceu com o povo? O povo começou a murmurar contra Moisés, pois chegaram a Mara. Mara quer dizer águas amargas. E não puderam beber, mas o Senhor mandou Moisés lançar um lenho na água, e elas o tornaram boas para beber. Mas o povo murmurava, vem cá, Moisés, nos tirasse do deserto para morrer aqui neste lugar? Nos tirasse daquele tão grande sofrimento, mas pelo menos estávamos vivos, e agora vamos morrer de sede neste lugar? Então, o que aconteceu ali, amados? Deus deu um grande livramento, algo maravilhoso, porque Moisés tocou na água, colocou, amados, um lenho na água, como Deus tinha mandado, e elas tornaram boa para beber. Então, amados, nós observamos ali, amados, que o povo, ele murmurava muito, questionava muito, parece que não tinha gostado de sair ou não estava satisfeito, porque quando a caminhada começou lutas, começou guerras, começou pelejas, o que aconteceu? Né? Em vez de eles se alegrar, não, eles continuaram murmurando, e a caminhada foi assim, como se eles estivessem fazendo um favor para Deus de estar ali. E lá em Gênesis 15, 26, vem dizendo assim, ó, e disse, ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma da enfermidade que porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor teu Deus.
Então, o que acontece? Moisés estava dizendo para o povo, olha, se vocês ouvirem a voz do Senhor, se vocês atentarem para os seus estatutos, nenhuma enfermidade que veio até o Egito estaria com vocês. Nenhuma enfermidade que estivesse lá no Egito, nenhuma praga iria estar conosco. Mas eles precisavam ouvir a voz de Deus. E o povo, amados, murmurava contra Moisés. E Deus fez cair um maná do céu. O que aconteceu ali, amados? O povo continuou murmurando contra Moisés, porque dizia, não temos maná, não temos alimento, está dura a caminhada. Então o povo murmura contra Moisés, né? E Deus faz cair maná do céu pela manhã, a carne pela tarde, o pão pela manhã e a carne pela tarde, amados. E o povo, amados, e a jornada do deserto, né, foi assim, Deus abençoando, Deus provendo. E o interessante que na sexta-feira dava o dobro. Por quê? Pois no sábado o maná não caía do céu. Então, na sexta-feira ele dava o dobro, porque no sábado não tinha maná, porque o sábado era descanso. Então, nós olhamos e observamos assim que o Senhor era perfeito, ele não desamparava o povo. Mas o povo, toda vez que tinha oportunidade, murmurava. Então, a jornada pelo deserto de Sim. E o povo murmurava, pois faltou água novamente, amados. Eu creio que não faltou água, ao ponto de eles morrerem. Claro que não. Quando eles sentissem alguma dificuldade, eles já começavam a murmurar. E contenderam com Moisés, dizendo, por que nos tirasse do Egito para morrer no deserto? E Moisés disse a Deus, o que eu farei daqui a pouco? Esse povo me apedrejará. Então, mas Moisés ele não sabia mais o que fazer, porque aquele povo era um povo obstinado. Então, Deus, o que Deus faz? O Senhor manda Moisés pegar o cajado para ferir a rocha. E desta saiu água, e todos os anciões de Israel foram com ele até a rocha em Horebe. E Moisés chamou aquele lugar de Meribá, pois tinha contenda dos filhos de Israel. Amados, aquele lugar foi chamado de Meribá porque contenderam muito com Moisés. Por que, Moisés? Não tem água. E agora, Moisés, o que vamos fazer? Moisés, foi tu que nos tirasse lá do Egito, nos libertasse, nós não pedimos para você. E aí começava, mas a contender a ponto de irem contra Moisés. Aí a gente vê que não tinha obediência, liderança nenhuma. Né? E ainda o Senhor era misericordioso. Então, amados, vamos lá. Outro ponto que aconteceu foi Amaleque. Amaleque peleja contra Israel, em Refidim. Eles continuaram sua caminhada, chegaram em Refidim, e aí os amalequitas foram contra eles. E Moisés manda Josué escolher um homem de guerra, ir à peleja contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E o que acontecia, amados? O que foi ali? O que aconteceu ali, amados? Então, Israel prevalecia quando Moisés levantava a mão. Mas quando Moisés abaixava a mão, o que aconteceu? O povo perdia. Então, assim, amados, Arão começou a sustentar uma mão de Moisés e o Ur a outra mão. Ur começou a sustentar uma e Moisés a outra. E aí, amados, o que aconteceu? Aconteceu algo ali mais grandioso que o povo venceu e eles continuaram a caminhada. E aí, mas outro ponto, né? Prevaleceram com os malequitas, continuaram a caminhada. E o sogro de Moisés, Jetro, vem até ele trazendo Zipora, a esposa de Moisés, e seus 2 filhos. E Moisés contra seu sogro, tudo que Deus fez pelo seu povo. E Jetro creu e glorificava o nome do Senhor. E aí, amados, aquele momento ali, Jetro observou e viu quão grande obra Deus tinha feito. Então, Jetro aconselha Moisés.
porque o Jetro começou a participar da caminhada com o povo, e ele viu quanto Moisés se sacrificava para atender o povo e dar conselhos, e como o povo ficava em fila esperando sua vez. E o sogro de Moisés disse que isso não fazia bem para ambas as partes. Por quê, amados? Moisés ficava ali, o povo todo de pé esperando Moisés aconselhar. Então, Jetro, o sogro de Moisés, disse: olha, escuta minha orientação e Deus é convosco. E aí o Jetro orienta a colocar homens capazes e temente a Deus acima do povo, para julgar as causas menores, e as maiores ficariam para Moisés, né? Então Moisés fez como seu sogro orientou, e colocou maioral de 1.000, maioral de 100 e maiorais de 50 e maiorais de 10. Quer dizer, ele fez grupos e colocou líderes acima, e as questões maiores aqueles líderes traziam para Moisés. Assim teve descanso para todos. E aí até nisso, né, amados, a gente vê uma sabedoria na administração de recursos de pessoas, alocar pessoas, né? Saber orientar as pessoas a ponto de que o líder não se sobrecarregue. Então, no slide 5, Deus fala a Moisés no Monte Sinai e manda o povo se purificar, pois ao terceiro dia ele descerá diante do povo. E assim foi o povo, ficou ao pé do monte, e somente Moisés subiu. O Senhor desceu como nuvem, com trovões e relâmpago, o qual fez o monte estremecer. Quer dizer, o povo se purificou 3 dias, ficou ali. Deus deu a tábua dos mandamentos, falou com Moisés, né? E deu os mandamentos para Moisés. E os 10 mandamentos, amados, é muito interessante que esses 10 mandamentos é algo que nós temos que ter até hoje no nosso coração, guardar. Por mais que Jesus hoje veio, os 10 mandamentos são algo, né, que todo cristão tem que ter também no seu coração, né? Tirando o dia de sábado. Então, quando o Senhor entregou os 10 mandamentos, ali falou com Moisés, teve firmeza ali com Moisés. Moisés passou tempo lá no monte com o Senhor. Então, os 10 mandamentos, amados, estão, o primeiro diz assim: não terás outro Deus diante de mim. O primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Quer dizer, não poderíamos ter outro Deus, não poderíamos fazer imagem de escultura, não poderíamos adorar outra coisa. Muitas pessoas adoram o pai, adoram a mãe, mais do que a Deus. Não. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E o querer dele, a vontade dele, o agir dele, tem que estar em primeiro lugar. Nós não temos, amados, que estar, amados, com a nossa fé firmada em ninguém. Mas a nossa fé tem que estar firmada em Jesus, no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Então, não podemos ter outro Deus diante do nosso Senhor. Né? Muitos adoram o carro mais do que Deus. Outros adoram casa mais do que Deus. Mas quem crê em Jesus Cristo tem que entender que a sua fé tem que estar pautada nele. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Amados, não podemos estar falando, não podemos estar colocando situações, Deus, eu juro por Deus. Desta maneira não dá. Então, não podemos, amados, colocar o nome de Deus em vão. E vem dizendo aqui, ó, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Né? E aí vem dizendo, terceiro mandamento, lembra do dia de sábado para ser santificado. Então, amados, nós olhamos assim, ó, que o terceiro mandamento foi o dia de sábado. E nós observamos, amados, muitas coisas, muitas maneiras, e temos que atentar para aquilo que o Senhor vem falando ao nosso coração. Amém? Honra teu pai e tua mãe.
E aí terás, amados, promessa, honra teu pai e tua mãe. E aí, quando o Senhor vem falando ao nosso coração, amados, é muito forte. Para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus dá a ti. Quer dizer, o Senhor, ele dá a cada filho, né, os pais para orientar, e os filhos depois têm que honrar o pai. E aí o pai e a mãe geralmente têm uma visão maior, muito maior, porque tem mais experiência de vida. Então, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não devemos matar ninguém. Nem quando, né, às vezes a pessoa está irada, mas a palavra diz em Tiago, irai-vos, mas não pequeis, não coloca a sua ira acima do sol, não dê lugar para o diabo. Então, não matarás, não adulterarás, amém, amados? Você não pode adulterar. Então, tenho um casamento e mantenho relação com outra pessoa. Isso aí é adultério. Por exemplo, deixo de servir a Deus e vou servir a outros deuses. Eu adulterei também contra o meu Deus. Não furtarás. Não devemos roubar. O que é teu, o que é do outro é do outro. Não pegue aquilo que não é seu. Nunca. Mas não dirás falso testemunho contra teu próximo, não falarás falso testemunho, não inventarás, não vai dizer que aconteceu alguma coisa se não aconteceu, amém? Então, nós temos que ter entendimento disso. Eu não posso inventar algo que não aconteceu, então estou pecando contra Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Geralmente costumo dizer assim, ó, qual é a melhor casa? Qual é o melhor carro? É o seu. A melhor casa é a sua, porque é ela que te cobre da chuva quando você precisa. O melhor carro é o seu, porque ele te leva quando você precisa. Então, o melhor sempre é o seu, porque ele que te serve. O do próximo pode ser, às vezes, mais bonito, o do próximo pode ser mais caro, a casa pode ser mais confortável, mas, na verdade, amados, presta atenção. Se conforme com aquilo que Deus está te dando e Deus vai lhe dar mais. Amém? Tenha zelo daquilo que Deus está te dando e Deus vai te dar mais. Então, voltando aqui, vamos estar, firme aqui nesse propósito. O povo disse a Moisés, fale tu conosco, pois se Deus falar, morreremos. E Moisés lhe falou tudo o que o Senhor havia lhe falado. Relatou os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos primeiro Deus entregou para Moisés. Então, o povo tinha temor de Deus, porque eles sabiam que tinham já errado contra Deus, murmurado contra Deus. E o Senhor foi entregando, e Moisés foi falando, Então, as leis acerca dos servos e dos homicidas, e aí foram conversando, amados. E vem dizendo, olha a lei que o Senhor deu. Se comprares servos por 6 anos, trabalhará, mas ao 7º deixará ele ir. Porém, se tiver esposa e filhos, serão do seu senhor. Porém, se o servo ou quiser ficar com a esposa e filhos, o seu senhor furará a orelha e colocará uma argola, um pendor. E aí ele seria escravo para sempre. Esse, a gente fala acerca da lei dos servos e dos homicidas, nós vamos estudar agora. Então o Senhor vem falando que e colocando regras acerca de escravos, amados, de pessoas, de serviçais. Se alguém matar alguém, que morra ele também, mas se o homicídio não foi planejado, mas Deus o colocou na sua mão, este poderá fugir para longe. Olha, se alguém tramou a morte de alguém, esse tem que morrer. Mas se a morte se deu acidental, ocasional, sem querer, por exemplo, na época tinha carros de boi, se um carro atropelasse um homem, o rapaz estava ali na frente, guiando o cavalo,
e o cavalo passasse por cima daquele homem, e aquele homem morresse, aquilo ali não foi proposital, mas foi ocasional. Então, aquele rapaz poderia fugir, ir para longe, mas não poderia ficar ali. Quem amaldiçoasse pai e mãe, certamente morreria. Quer dizer, se alguém amaldiçoar pai e mãe, irá morrer. Não tinha, amados, dúvida. Se alguém dizia, vamos lá, palavras que muitas vezes dizem assim, eu não queria ser teu filho. Maldita a hora que eu nasci de você. Um exemplo, isso era amaldiçoar. Então, ele teria que morrer para ver quanta honra era dado ao pai e à mãe. Então, voltando lá. Então, amados, acerca da lei das propriedades, nós vamos estar entendendo a lei das leis da propriedade, porque tudo o Senhor explicou a Moisés. Nesse tempo que Moisés ficou no monte, se alguém furtar boi ou ovelhas e o matar e vender, pagará com 5 ovelhas e 5 bois. E se o ladrão for achado e ferido, quem o matou não será culpado do seu sangue. Quer dizer, se a pessoa furtou um boi, ela teria que pagar com 5 bois. Se a pessoa furtou uma ovelha, ela teria que pagar com 5 ovelhas. Mas se ela não descobrisse, se ela não falasse nada para ninguém, as pessoas descobrissem que foi ela teria que ser culpada. Então, se outra pessoa matasse ela, aquela pessoa não teria culpa nenhuma. Agora, nós vemos interessante, né, como acontece aqui, porque muitas pessoas roubavam, se arrependiam e depois davam 5 a mais. Mas aquele que não se arrependia e era morto, aquela pessoa que matou não era culpada do seu sangue. E aí vem outro ponto também, outra lei que Deus falou. Quem desposar uma virgem enganando-a, certamente a tomará por sua mulher. Aí vem outro ponto, toda feiticeira não deixará viver. Quer dizer, se enganasse uma virgem, tinha que se casar com ela, né? Mas a feiticeira, mas não tinha espaço para feiticeiros, né? Feiticeiro é abominação para Deus, então não poderia viver, né? Antigamente as pessoas disseram, feiticeira, queimava a pessoa viva. Todo aquele que se deitar com animais certamente morrerá. E a gente ficou, meu Deus, se deitar com animais, será que havia? Claro que havia, mas senão o Senhor não teria colocado para nós. Então, tem muitas pessoas que mantêm relação com animais. Não admitirás falso testemunho e rumores, e nem acoitarás tais coisas. Amados, falso testemunho, fofoca, confusão, rumores de coisas erradas. Quer dizer, você não vai passar a mão por cima e fingir que não aconteceu. Você não vai passar a mão por cima e fingir que nada houve. Você não vai passar a mão por cima e fingir que aquilo é normal, não. Nós não podemos acoitar, esconder tais coisas, né? E o Senhor ainda falou para Moisés, o ano do descanso. 6 anos plantarás e colherás, mas no 7º deixará para os pobres, para que comam. Quer dizer, 6 anos você vai plantar, você vai colher. No 7º você vai plantar, mas deixa que os pobres colham. E aí você vê que forte, né? Como o Senhor, ele olhava para aqueles que não tinham condição. Como o Senhor olhava para aqueles que não tinham, amados, uma situação boa. E aí, naquele tempo, né, ele colocou essa regra. Colocou também as 3 festas, né? A festa dos pães asmos, onde 7 dias o povo tinha que estar em festa, só comendo pão asmo, celebrando a saída do Egito. Então, a festa dos pães asmos era a celebração da saída do Egito. A festa da cega, celebrando a colheita dos primeiros frutos que tinham semeado no campo. Quer dizer, a gente olha a festa da cega, mas que coisa interessante, né? Que eles estavam ali pulando de alegria porque começaram a colher. Depois vinha a festa da colheita, a saída do ano, quando tiverem colhido do campo o teu trabalho, né? A festa da colheita é quando terminou
terminou toda a colheita. Então o povo se alegrava, o povo se exaltava e fazia festa. Depois disso, amados, Deus chama Moisés e promete mandar um anjo na frente. Olha só. Moisés, né, se relaciona com Deus, fala com Deus, e Deus deixou bem claro que só iria falar com Moisés. Então disse para Moisés, Moisés, vou mandar um anjo na frente do povo. Se eles atentamente ouvirem sua voz e se colocarem na posição de vigilância para ouvir a voz de Deus e obedecer, Deus seria, sim, amigo dos seus amigos, inimigos dos seus inimigos. E os abençoaria em toda a obra das suas mãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus iria abençoar eles em todas as obras das suas mãos, amados. Estaria com eles, seria amigo dos seus amigos, inimigo dos seus inimigos. E aí, amados, falou com o povo, olha, nossa, se você estiver comigo, eu estarei com vocês. E ali fez uma promessa, mas a gente olha, a promessa tinha dois lados. Se o povo obedecesse, se o povo se colocasse na posição, se o povo estivesse atentamente, vigilante, ouvindo a voz dele. Slide, vamos lá, amados? Deus chama Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões, olha só, do povo para subir ao monte. E manda Moisés avisar o povo que era para lhe trazer uma oferta alçada. E todo homem cujo coração se movesse voluntariamente. O Senhor queria ali, amados, uma oferta alçada. Mas o Senhor não queria que eles dessem obrigado. Tinha que ser aquilo que sentisse no seu coração. Oferta pode ser a prata, o Senhor disse, ouro, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pele de carneiro, madeira de cetim, azeite, especiarias para o óleo da unção e especiaria para o incenso. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. O Senhor queria oferta alçada para fazer um santuário, amados, ali, para que eles viessem adorar a Deus, para que viesse fazer a vontade de Deus, para que eles viessem ali ter um relacionamento e adorar a Deus. Então, assim, Deus pediu uma oferta alçada para que eles viessem construir, né, um tabernáculo, construir um templo, construir um lugar onde eles pudessem adorar ao Senhor. Bem, nós vamos, né, observando aqui, amados, que Deus dá ordem para trazer a oferta ao tabernáculo, e Deus dá ordem para fazer a arca, né, da aliança. Então, o Senhor diz assim, ó, também farão uma arca de madeira, de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, mais ou menos, um côvado de mais ou menos 80 centímetros, amados, né? De 2 côvados de mais ou menos 1,60. E meio, mais ou menos vamos lá, uns 2 metros. E a largura de 1 côvado e meio, mais ou menos 180 centímetros, um côvado, então mais ou menos 1,30, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobrirá de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirá e fará sobre ela uma coroa, ouro ao redor. Então, para que o Senhor queria aquele ouro, aquela prata? Para que eles viessem, amados, ornamentar o tabernáculo, a casa de Deus. Então, ele deu ordem para isso, que era a arca do concerto, amados, a arca da aliança, né? E a gente olha assim, ó, era um objeto mais sagrado de todo o mobiliário do tabernáculo. Dentro dele, os hebreus guardavam uma cópia dos 10 mandamentos, que resumiam os requisitos do concerto. Quer dizer, ali o Senhor tinha dado para Moisés a ordem para fazer isso, né? Depois, o propiciatório de ouro puro. Esse propiciatório, amados, o Senhor deu a ordem para Moisés, diz assim, ó, também fará o propiciatório de ouro puro, e seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Fará também 2 querubins de ouro, de um batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim, uma extremidade e uma parte, o outro querubim na extremidade da outra parte. E a gente olha assim, ó.
Que coisa maravilhosa é quando o Senhor determina de que maneira Ele quer, do jeito que Ele quer, como nós temos que nos comportar e como que nós temos que seguir a regra. E Ele mandou fazer mais, a mesa de madeira de cetim, amados. E essa mesa, diz o Senhor assim também, ó, em Êxodo 25, 23, também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobrirá com ouro puro, também ele fará uma coroa de ouro ao redor. Mas e a mesa de madeira de cetim, amados, era onde ia ter os sacrifícios ali. Então, nós podemos observar que Deus estava orientando tudo da melhor maneira possível. E as cortinas do tabernáculo, o Senhor mandou fazer as cortinas, por isso que o Senhor pediu panos, né, vermelhos, carmesins. E a cortina do tabernáculo, ela tinha que ser feita de 10 cortinas de linho fino, torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins os farás na obra em esmeralda. Então, a cortina ia ser torcida, amado, azul, vermelho, e teria desenho de querubins. Aí a gente vê assim, ó, com esmeraldas, detalhados com esmeraldas, né? Era pouca coisa, não, amados, era muita coisa, para um povo que estava saindo da escravidão, e eles possuíam tudo isso. Por quê? Porque quando eles saíram do Egito, Deus falou que eles não iam sair de mão vazia. Então, Deus deu ordem para eles: peçam ao seu vizinho vaso de ouro e prata, que eram os egípcios. Assim, eles pediram aos seus vizinhos. Então, eles saíram cheios de riqueza, amados. Então, ali o Senhor sabia que eles poderiam ofertar aquilo. E assim, eles ofertaram todas as coisas que estavam precisando para a construção do tabernáculo. E o véu no tabernáculo, amém, amados? O véu do tabernáculo era o que separava o lugar santo do lugar santíssimo, né? O santo dos santos. O santo dos santos era onde os sumos sacerdotes ficavam, e o lugar santo é onde os sacerdotes ficavam. E aí, mas Deus ali, ele começou a colocar uma ordem em todas as coisas. E aí, mas quando Deus falou tudo isso a Moisés no monte e orientou, amados, todas as coisas. Então, o altar dos holocaustos teria que ser de madeira de cetim, que por isso que ele pediu madeira de cetim, né? Porque o altar tinha que ser assim, uma madeira mais fina, uma madeira mais acetinada acima. O pátio do tabernáculo seria do lado do meio-dia, para o sul, e teria cortinas e linho fino torcido, e o comprimento de cada lado seria 100 côvados. E aí você olha, amados, o Senhor deu até o lado, né? Quando a gente compra uma casa, o pessoal diz, para o sol, à tarde tem sol, na parte da manhã não tem sol. Então, quando a gente vai comprar uma casa, geralmente eles colocam essa posição. Então, ali não era diferente. O Senhor disse, olha, para o lado do meio-dia para o sul, tinha que ser construído daquela maneira, e teria cortinas de linho fino e comprimento de cada lado 100 côvados. O azeite teria que ser trago pelos filhos de Israel, e teria que ser azeite batido da oliveira para o candeeiro. Quer dizer, amados, não era qualquer azeite, tinha que pegar a azeitona ali, bater, e ali prensar, e ali saiu o azeite puro, era esse que tinha que ser. Por isso a gente fala assim, Deus não aceita qualquer coisa, Deus não aceita qualquer sacrifício, Deus aceita aquele agradável aos olhos dele. Então, amados, Deus escolheu Arão e seus filhos para sacerdotes e ordenou que fizesse vestes santas para ele. Então, nós olhamos e observamos assim que tudo aquilo que Deus determinou teria que acontecer. Tudo aquilo que Deus disse para a Moisés tinha que acontecer. Então, Deus escolheu e ainda disse, olha, faça vestes santas para eles.
O sacrifício e a cerimônia da consagração seria tomar um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, amassados e azeite com flor de farinha de trigo, e depois os lavará com água. Depois tinha que vestir as vestes novas de sacerdote, e farão sacrifício ele e seus filhos. Então, mas nós observamos, nós orientamos, nós direcionamos, e entendemos ali que Deus escolheu Arão e seus filhos, mas quem iria fazer o sacrifício da cerimônia, da consagração, seria Moisés, e tinha que ser do jeito que Deus queria. Então, Deus ordena a Moisés a fazer o altar de incenso, que deveria ser posto frente ao véu que estava na frente da Arca do Testemunho, onde Arão iria queimar o incenso das especiarias cada manhã. Então, amados, deveria ser posto em frente ao véu, né? Lugar santíssimo, santo dos santos, e o lugar santo. Então, nós temos que observar ali que o Senhor queria incenso todos os dias pela manhã. O Senhor disse mais: o resgate da alma. Deus ordena que Israel fizesse a conta dos filhos de Israel. Cada um deles deveria dar valor pelo resgate da sua alma. Todos deveriam dar a mesma quantia, seja rico, seja pobre. Mas o interessante é que Deus ele não fez distinção. Quem é pobre dá menos, quem é rico dá mais. Não, todos são meus filhos, todos vão dar a mesma coisa. E, na verdade, por que Deus não fez distinção? Porque Deus sabia que os dois poderiam dar, porque Deus sabia que tinha acrescentado para os dois a quantidade, mas não deveria ser uma coisa exuberante, enorme, mas deveria ser uma coisa justa. Então o Senhor vem mais dizendo: o azeite da santa unção. Deus manda Moisés ungir o tabernáculo por fora, dando a quantidade de cada especiaria que ele iria colocar no azeite. Aí, amados, nós observamos, né? O Senhor queria um azeite especial, da santa unção. Então, Deus manda Moisés ungir o tabernáculo por fora, dando a quantidade de cada especiaria que ele iria colocar no azeite. O incenso santo. O Senhor ordena a Moisés que faça o incenso com especiarias aromáticas. Aí vem o nome da especiaria: estoraque, ônica e gálbano. E estes incensos não seria para ele, mas sim seria santo ao Senhor. E aí, amados, o que acontece? O povo ia ver: nossa, que incenso bom, que incenso cheiroso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual. Mas o Senhor vem dizendo: ninguém poderia fazer para si o igual a esse, pois o Senhor o tiraria da face da terra. Aquele perfume, aquele aroma era só de Deus. Era exclusivo dele. E a gente fala: Deus quer exclusividade, amados. Né? Então, ele determinou que aquele cheiro, aquele perfume era só santo a ele. Moisés, quando ungisse o tabernáculo, aquele cheiro ia ser do tabernáculo, como se fosse o cheiro de Deus. E o Senhor falou a Moisés que tinha enchido de sabedoria do Espírito Bezael para fazer invenções e trabalho em ouro e prata, para trabalhar na construção do tabernáculo. Mas Deus deu toda a ordem para Moisés, e Deus deu ainda a quem ele ia encher de sabedoria para fazer as invenções ou aquilo que Deus tinha determinado. Deus deu tudo detalhadamente, né, para Moisés. Então, amados, o que aconteceu? Moisés, aos olhos do povo, tardara em descer do monte. E o povo pediu para Arão fazer um Deus para eles adorarem. Então, Arão mandou arrancar os pendentes de ouro que estavam nos filhos e na esposa. Olha só. Todos os pendentes de ouro era o quê, amado? Sinal que eles eram escravos, sinal que eles tinham escravizado, mas ainda tinham ficado com pendente de ouro. Então, arranca tudo isso. Sem dizer que eles, quando saíram, pegaram ouro e prata dos egípcios. E Arão fundiu um bezerro de ouro e disse ao povo: foi esse que tirou vocês da terra do Egito
E no dia seguinte fizeram o sacrifício e adoraram o bezerro de ouro. Amados, e nós começamos a entender e compreender que Arão, ele fez aquilo, e depois disse, foi esse que tirou vocês do Egito? Arão não concordou aquilo, mas tinha medo que o povo viesse até ele e o matasse. Naquele tempo o povo não tinha, amados, respeito, não tinha pudor, não tinha nada, né? Não foi criado em regras de leis. E agora obedecer a lei de Deus para eles era, amados, era um sacrifício muito grande. Então o Senhor falou a Moisés que tinha enchido do seu espírito Bezael. Não, voltando aqui, ó, adorar o bezerro de ouro. Deus dá ordem para Moisés descer, porque o povo tinha se corrompido. Mas quando Moisés foi para o monte, Deus deu os 10 mandamentos, Deus falou tudo que ele teria que ser feito, pediu a oferta do povo, Deus deu as orientações para a construção do tabernáculo. Moisés ainda estava no monte. E o povo, achando que Moisés estava demorando, fizeram o bezerro de ouro. Aí Deus diz para Moisés, desce, pois o povo tinha se corrompido. E a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E Moisés intercede pelo povo e pede para o Senhor lembrar de tudo que o Senhor fez por eles. E todo o trabalho que ele teve de tirar o povo do Egito para matá-lo aqui no deserto. Olha só. O Senhor se irou tanto com o povo que ia matá-los. E Moisés disse, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tu tiraste aquele povo do Egito, olha o trabalho todo que tu tivesse, Senhor, para matar eles aqui no deserto. O Senhor, então, com aquelas palavras de Moisés, o Senhor, então, lembrou de Abraão, Isaque e Jacó. E tudo aquilo, aquela caminhada, que eles eram descendentes de Abraão. Abraão foi obediente a todas as coisas. Então, amados, ali o Senhor, amados, pediu para Moisés descer, pediu para Moisés estar com o povo, né? E quando Moisés desce do monte com as 2 tábuas dos 10 mandamentos nas mãos, e vendo Moisés o alário do povo e a sua comemoração, jogou aos pés do monte as 2 tábuas e quebraram-as. Então Moisés chega lá e cobra de Arão, Arão, o que fizeste pela idolatria do povo? O que tu fizeste? Mas Arão diz que este povo é povo obstinado, que não queria matá-lo se ele não fizesse. Moisés jogou o bezerro no fogo e destruiu o bezerro, amados. Agora pense a decepção de Moisés. E Moisés, em alta voz, amados, disse, Moisés chama em alta voz, quem é do Senhor, vem a mim. E todos os filhos de Levi vieram a Moisés, somente os filhos de Levi. E deu-lhe ordem de matar a fio de espada todos os irmãos idólatras. E caíram a fio de espada uns 3.000 homens. Quer dizer, saiu 600.000 do Egito. Ali 3.000 homens caíram a fio de espada porque estavam sendo idólatras. Resolveram adorar outros deuses, né? Fazer bezerros, quer dizer, hoje foi o bezerro, amanhã seria mais o quê? Então, Moisés tinha que tirar do meio do povo aqueles que começaram, amados, a idolatria. Moisés exorta o povo e por causa do pecado deles intercede. Porém, Deus diz a Moisés que não iria mais no meio do povo. Deus disse a Moisés, Moisés, eu não vou mais com vocês. E Moisés chora, amados. Por que Deus não ia mais no meio do povo? Porque era um povo obstinado e para que não o matasse no meio do caminho. Mas sim mandaria um anjo à frente, os guiando para a terra que prometera, a terra que mana leite e mel. E aí, amados, nós começamos a entender, nós começamos a compreender, amados, que Deus, na verdade, ele não queria ir no meio do povo, ele não foi no meio do povo para que não matasse no meio do caminho. Mas ele mandaria um anjo guiando. Mas Moisés diz, roga a Deus. Deus, vai comigo. Pois o povo pecou, mas eu não.
Eu estive contigo, se eu achei graça aos teus olhos, Senhor, vai comigo, porque se tu não for, eu não irei. Se tu não estiver comigo, eu não poderei conduzir esse povo, então seja comigo. Não seja com o povo, mas seja comigo. Então, o Senhor diz, farei isso, Moisés, porque achaste graça aos meus olhos. Amados, e daí depois Deus entrega para Moisés novamente a tábua dos 10 mandamentos, amados. E ali Moisés passa todas as orientações que Deus deu acerca do sacrifício, acerca das ofertas alçadas, acerca do tabernáculo, tudo isso que Deus deu para ele lá no monte, ele passa ao povo. Né? E o povo começa a construção do tabernáculo, e quem Deus disse que ia dar sabedoria para invenções, Deus deu. Né? E, na verdade, o anjo guiava o povo. Mas Deus estava somente com Moisés. Deus já não estava no meio do povo. Deus não usava o povo como, não se revelava ao povo como se revelava antigamente. E Deus começou a se mostrar ali através da vida de Moisés. Né, amados? Então, finalizamos esta aula, né? Finalizamos essa aula, a 7ª aula. Não esqueçam de colocar o parecer. Não esqueçam de estar adiante ali, mas dando o seu parecer, sendo essa responsabilidade com esse curso, de aprender mais e mais sobre o Pentateuco, sobre a palavra de Deus, que isso vai trazer vida para nós. Então, coloque o seu comentário que vale a sua presença. Tenha um restante de dia abençoado.